Corri com minhas últimas forças pelo corredor da escola. Meus pulmões queimavam, mas não conseguia parar. Eu ouvi que o Alfred e o Luke estavam correndo atrás de mim. Eles estavam prestes a me alcançar. E então, eu não queria ser desmembrada. Eu precisava sobreviver. Então a porta da piscina chamou minha atenção. Não havia escolha. Corri pra lá e tentei correr para a janela, mas a porta bateu. Alfred e o Luke me encontraram. Eles estavam vindo. Este era o fim. O Alfred era meu irmão e o Luke era meu melhor amigo. Eu estava apaixonada por ele desde que me lembrava. O Luke parecia perfeito pra mim. Alto, musculoso e inteligente. Sempre havia algo pra conversar com ele, mas o Luke nunca me levou a sério. Não importa quantas vezes eu tentei demonstrar meus sentimentos, enviei cartões anônimos e flertei, mas tudo em vão. Tive de aceitar que éramos amigos, mas secretamente esperava por algo mais. Agora eu, o Alfred e o Luke estávamos apenas curtindo. Passávamos o fim de semana em festas e na semana passada também nos divertimos muito. Mas dessa vez o Luke veio até mim e me pediu pra dançar. O quê? Sério? Eu timidamente concordei. Enquanto dançávamos, o Luke se aproximou de mim e minha pele arrepiou. Ele sussurrou que eu era linda. Ele estava me cantando. Mas então o Luke pegou minha mão e deu um aperto estranho. Espere, ele estava medindo meu pulso? Aparentemente o Luke estava apenas bêbado, mas no dia seguinte ele me ligou de manhã. Fiquei surpresa, geralmente nos comunicamos por meio do meu irmão. O Luke imediatamente me sugeriu um passeio. Comecei a chamar o Alfred, mas o Luke me interrompeu. Vamos dar um passeio juntos. O que deu nele? Até este dia ele não me notou. E de repente ele me chamou para sair? Eu estava em choque. Deixa pra lá. Isso era o meu sonho. Imediatamente comecei a me arrumar. Coloquei meu melhor vestido e saltos altos. Nos encontramos em casa e fomos dar um passeio pela cidade. Luke era tão legal. Estávamos conversando sobre tudo, desde ciência até tendências do TikTok. Então o Luke de repente diminuiu a velocidade do lado de fora do museu. Olha, tem uma exposição de Guten Hogs acontecendo aqui. Podemos entrar? Este era o cara maluco que fazia esculturas com corpos humanos. Recusei. Não queria ver essa abominação. O Luke se encolheu. Depois disso, houve uma pausa estranha entre nós. Tentei consertar a situação, mas o Luke disse que estava cansado e me levou para casa. Ao me despedir dele, notei meu irmão carregando uma grande caixa. Ei, o que tem dentro? Mas Alfred respondeu que não era da minha conta. Isso foi estranho. Ele nunca foi rude comigo. O que deu nele? Meu humor estava arruinado. O encontro não foi bom e o Alfred estava com muita raiva. Tentei afastar os pensamentos ruins e fui para a cama. Mas pela manhã fui acordada por um estranho farfalhar. Assim que abri os olhos, pulei para trás de horror. O Alfred estava sentado na minha cama com uma fita métrica. O que está acontecendo? Mas o Alfred disse que ele queria comprar um jeans para mim, mas ele não sabia o tamanho. A raiva ferveu dentro de mim. Ele esperava que eu acreditasse nisso? Eu não aguentei e gritei para ele sair. Chega! E naquele momento meu telefone tocou. Luke! Peguei o telefone imediatamente e ele perguntou se eu gostaria de ir a um encontro. Mas ontem o Luke queria terminar rápido e agora ele estava me convidando de novo. Parecia estranho, mas não consegui esconder minha alegria. Essa era a minha segunda chance. Ao me encontrar, Luke se desculpou pelo comportamento de ontem. Ele só queria muito ir àquela exposição porque sonhava em ser patologista, embora o treinamento fosse muito caro. Minha reação o incomodou. Eu balancei a cabeça compreensivamente. Foi minha culpa. E então fomos ao cinema para um filme de terror. Em um ponto, eu estava com tanto medo que me aconcheguei no Luke. Mas ele não tinha medo nenhum. Ele não se afastou das cenas horríveis das operações do cientista louco, mas olhou para tudo com interesse. Isso me assustou. Isso era realmente interessante. Então, fomos para uma pista de boliche, mas o Luke estava olhando para o seu telefone durante todo o jogo. Ele estava constantemente recebendo mensagens. Eu esperei até que o Luke estivesse distraído, então olhei para o seu telefone e eu fiquei apavorada. Meu irmão enviou ao Luke a foto de um homem com roupas manchadas de sangue. O quê? Então o Luke me chamou, perguntando o que eu estava olhando. Eu tremi. O menu. A coisa toda era assustadora. Fui imediatamente ao Luke, disse que queria ir para casa. Estava com dor de cabeça. Ele se ofereceu para me levar, mas quando nos aproximamos de casa, notei meu irmão na garagem. Ele olhou em volta como se estivesse com medo e ele carregava uma longa bolsa preta. O que estava ali? Puxei o Luke para a árvore e eu precisava descobrir o que meu irmão estava fazendo, mas o Luke de repente começou a me puxar na outra direção, dizendo que não era da nossa conta. Ele não estava interessado. E então houve um barulho. O Alfred largou a bolsa e ela caiu no chão. Algumas facas estranhas caíram dela. Eu olhei de volta para o Luke em estado de choque e perguntei se ele tinha visto, mas ele deu de ombros.
Do que você está falando? O que você quer dizer? Eu estava prestes a apontar a evidência para o Luke quando ele me agarrou pela cintura e me puxou para ele. Antes que eu percebesse, o Luke de repente me beijou. Minhas bochechas queimavam. Ah, meu Deus! Quando o Luke se afastou, eu desviei o olhar envergonhada, esperando por uma declaração de amor. Mas em vez disso, o Luke me disse, te vejo mais tarde. E foi embora. Eu olhei em volta, confusa, não entendi. Meu irmão estava agindo de forma estranha e o Luke também. Todo mundo ficou louco. Eu me virei, mas meu irmão havia sumido. Droga! Essas caixas, a bolsa, a foto. Estava com medo. No que Alfred se meteu? Percebi que simplesmente não conseguia ficar parada. Eu entraria furtivamente em seu quarto e descobriria eu mesma. Decidida, rapidamente caminhei para o quarto do meu irmão e girei a maçaneta da porta com cuidado, mas ela não se mexeu. Droga, ele tinha trancado. Ele estava definitivamente escondendo algo. Tirei o grampo do cabelo e comecei a mexer na fechadura. A julgar pelo vídeo do TikTok, se você levantar os mecanismos ao mesmo tempo, a porta se abrirá. Mas 5 minutos se passarem, eu ainda estava tentando. Diabos! Então, quando eu estava prestes a desistir, a fechadura clicou. Consegui! Eu entrei. As caixas e sacolas estavam ao lado da cama. Ele não estava nem escondendo elas. Mas assim que as abri, congelei em confusão. Elas estavam cheias de instrumentos cirúrgicos. Mas por que o Alfred queria eles? Eu estava completamente perdida. Então eu vi que meu irmão tinha deixado o laptop ligado. Droga, eu nunca tinha pegado suas coisas antes, mas eu precisava descobrir. Olhando para trás, eu silenciosamente caminhei até seu laptop. A conversa entre ele e o Luke estava aberta. Quando estava prestes a ler, ouvi passos se aproximando. Ah, não! Convulsivamente comecei a examinar a conversa e então vi uma frase estranha. Alfred escreveu que gostaria de vender ela pelos órgãos. Imediatamente me lembrei de como ele mediu minha altura enquanto eu dormia, como ele escondeu os instrumentos cirúrgicos, os estranhos hobbies do Luke e essa bolsa preta. Eles embalariam meus órgãos nela. Ah, meu Deus! Eu senti uma onda de calor. Tive vontade de correr, mas os passos já estavam muito próximos. No último segundo, deslizei para debaixo da cama e o Alfred e o Luke entraram no quarto. Eu estava tremendo de medo. E se eles me notassem? O Alfred e o Luke começaram a discutir algo, mas tudo que eu conseguia ouvir era meu próprio coração batendo forte. Vão embora! Mas então o Luke ficou em silêncio e eu escutei. Ele perguntou se tudo estava pronto para a operação. Ele só queria acabar logo com isso. O Alfred respondeu, minha irmã não suspeita de nada. Meu coração afundou. O flerte, mesmo um beijo, era um jogo para me distrair. Ele encontrou uma maneira de ganhar dinheiro, me vender pelos órgãos. Lágrimas encheram meus olhos. Canalhas! Não, eu precisava sair daqui. Mas antes que eu pudesse pensar em alguma outra coisa, Alfred deixou cair o telefone bem ao meu lado. Ah, meu Deus! Minha boca estava seca de nervoso, se ao menos ele não me notasse. Mas então Alfred se abaixou e nossos olhos se encontraram. Ao mesmo tempo, ele agarrou meu braço e me puxou para fora da cama. Olha quem eu encontrei aqui. Eu tremia de medo, não podia acreditar que meu próprio irmão e meu amado queria me vender pelos órgãos. Gritei que não os deixaria fazer isso. Empurrei Alfred com força e desci correndo. Eu tinha que correr. Não consegui diferenciar a estrada por causa das lágrimas, mas ouvi que estava sendo perseguida. Eu não desistiria tão facilmente. Estava ficando mais difícil correr a cada segundo. Eu diminui a velocidade em frente à escola e, sem pensar, corri pra dentro. Então eu estava na maldita piscina e o Alfred e o Luke estavam lentamente se aproximando de mim. Comecei a dar um passo pra trás com cuidado, então estava muito escorregadio. Em um instante caí na piscina. A dor atingiu a parte de trás da minha cabeça quando eu bati na lateral da borda. Minha visão escureceu. Tentei nadar até a superfície, mas apenas me debati e engoli a água. O pânico estava tornando mais difícil aguentar. Não, eu não quero que acabe assim. Então o Luke pulou na piscina. Ele queria me afogar. Tentei lutar com ele, mas já estava tão fraca que estava afundando na água. Este era o fim. O Luke passou os braços em volta de mim, mas em vez de me afogar, ele me arrastou para a superfície. Eu limpei minha garganta. Eu não entendi absolutamente nada. Por que você quer me vender pelos órgãos? Eles se entreolharam com perplexidade e de repente riram. Eles não iam vender ninguém. Os instrumentos cirúrgicos eram os adereços da minha festa de aniversário. Eles queriam fazer isso no estilo de um hospital zumbi. O quê? Mas e aquela conversa? O Alfred escreveu que queria vender ela pelos órgãos e ele mediu minha altura. Mas meu irmão apenas riu. Naquela conversa, ele fez uma piada sobre a cachorra com a qual ele estava cansado de passear. E ele mediu minha altura para pedir uma fantasia para a festa. Eu não acreditei. O Luke também estava agindo de forma estranha. Ele mediu meu pulso, por exemplo, mas o Luke me interrompeu. Ele estava só preocupado que eu estivesse me sentindo mal. Por causa do calor, eu estava toda vermelha.
Eu estava com tanta vergonha. Como eu poderia pensar isso sobre o meu próprio irmão e o Luke? Eu me desculpei com eles e então sorri timidamente. Um beijo era uma forma eficaz de me distrair. Mas o Luke de repente me abraçou hesitante e disse que a princípio estava realmente me distraindo. Mas depois do tempo que passamos juntos, ele percebeu que gostava de mim também. Nesse ponto, meu coração quase parou. Luke me olhou nos olhos e perguntou baixinho se eu seria sua namorada. Suas palavras reviraram meu estômago, claro que sim! Alguns dias depois era meu aniversário e, claro, tivemos uma festa no estilo zumbi. Foi a melhor festa que já tive. E depois dessa história, nunca mais tirei conclusões precipitadas e eu não aconselho você a fazer isso. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Se você está lendo esse bilhete, então não estou mais vivo. Fui recentemente adotado por Bill e Irene Maurice. Mas eu sei de uma coisa, eles querem vender meus órgãos. Todas as crianças desapareceram de suas camas. Fale com a senhorita Larkin. No meu primeiro dia no lar adotivo, encontrei esse bilhete embaixo do colchão da minha cama. As crianças que foram adotadas comigo estavam correndo por aí, e eu fiquei lá, paralisada. Meus novos pais, Bill e Irene, pareceram estranhos para mim quando eu os conheci. Eles eram silenciosos e quietos, como se estivessem escondendo algo. A porta se abriu rangendo e Irene enfiou sua cabeça para dentro do quarto e me chamou para tomar café da manhã. Eu rapidamente enfiei o bilhete debaixo do colchão e desci as escadas com pressa para descobrir o que estava acontecendo. Quando eu estava descendo as escadas, percebi que a porta do armário estava entreaberta, então eu decidi olhar dentro. Sob a luz fraca, eu podia perceber vários berços, cada um com um nome pintado. Johnny, Liz, Anne. Mas não havia ninguém com esses nomes entre as crianças adotadas. De quem são essas camas? Imediatamente me lembrei do texto daquele terrível bilhete. Uma vez no orfanato, me contaram sobre pessoas que vendem crianças pelos seus órgãos. Eu tenho que chamar a polícia enquanto nós ainda estamos vivos. Eu sabia que o telefone estava apenas no quarto dos pais. Eu tenho que chegar lá de algum modo. Meus pais olhavam estranhamente para mim enquanto nós tomávamos café da manhã. Era como se eles soubessem que eu tinha descoberto o segredo deles. Eu me levantei da mesa e disse para eles que eu não estava me sentindo bem. Mas na verdade eu fui pro quarto deles. Fechando a porta atrás de mim, imediatamente peguei o telefone e disquei o número da polícia. De repente alguma coisa rangeu atrás de mim. Como se tivesse mais alguém no quarto. Eu me virei com medo, mas não havia ninguém aqui. Uma voz disse: "Olá." É da delegacia. Eu murmurei tudo sobre os pais estranhos, o bilhete, os berços. Faça alguma coisa, em breve nós seremos vendidos pelos nossos órgãos. Mas o policial aparentemente pensou que era apenas um trote e desligou. Foi então que eu realmente fiquei apavorada. Ninguém pode me ajudar. Eu decidi me recompor. Então, se a polícia precisa de provas, eu vou encontrar. Eu vou começar visitando a senhorita Larkin, mencionada no bilhete. Naquele mesmo dia eu decidi encontrar ela. Não havia uma viva alma na área, mas de repente eu percebi uma casa velha abandonada. A porta estava aberta e uma placa dizia Senhorita Larkin. Entrei cautelosamente. A casa estava terrivelmente suja. Eu fui para o fundo da sala e lá, em uma cadeira no meio dos gatos, estava sentada uma mulher terrivelmente velha, com os olhos brilhantes. Eu disse que Bill e Irene são meus pais, e a mulher velha sorriu estranhamente. Acontece que eles já tinham um menino, Johnny, que também visitava ela às vezes. Ele disse que os novos pais dele elogiaram seus pulmões desenvolvidos. Então ele desapareceu. Parece que ele foi para uma escola especial em Boston. Desapareceu? Então o bilhete não estava mentindo. Eu tenho que salvar todas as crianças. Quando eu voltei, percebi um menino da mesma idade que a minha parado fora da casa. Seu nome era Rick e ele chegou esta manhã enquanto eu estava fora. Ele foi adotado também. Os pais dele morreram em um acidente de carro e ele sonhou por muito tempo em encontrar uma nova família. Eu estava envergonhada de dizer que meus pais de verdade apenas me deixaram e foram para algum lugar em Las Vegas. Mas Rick parecia um cara legal. Então eu percebi que eu tinha que avisar ele. Coisas horríveis estão acontecendo nessa casa, Rick! Mas ele apenas riu e pensou que era uma brincadeira. Então eu chamei ele pra dentro do quarto, pois eu queria mostrar o bilhete. Mas o bilhete tinha desaparecido em algum lugar, eu fiquei desesperada. Mas Rick disse que acreditava em mim e estava disposto a ajudar. Mas se nós estamos em perigo, nós precisamos ter certeza disso. Primeiro, nós procuramos na internet aquela escola especial onde Johnny supostamente foi estudar. Mas não havia ninguém chamado Maurice.
Então sugeri vasculharmos a casa e invadimos o escritório do Bill. Lá havia um monte de instrumento cirúrgico, alguns recipientes e anotações de valores. E em cima da mesa estava um notebook com os pesos e as alturas das crianças. Você acredita em mim agora? Mas Rick disse que isso não significava nada. Nós começamos a discutir quando ouvimos alguém subindo as escadas e corremos para o outro cômodo. Rick disse que estava de saco cheio e que não gostou nada da ideia. Era melhor pararmos com isso. Eu sabia que Rick não me ajudaria, mas todos os meus medos estavam confirmados. Eu tinha que fugir dali hoje! Antes do jantar, Irene severamente me chamou para a sala de estar. Tinha certeza que eles já sabiam que Rick e eu tínhamos entrado no escritório deles. Desci as escadas sem sentir minhas pernas e encontrei Rick esperando impotente no meio da sala. Um velho asqueroso estava dando tapinhas em suas bochechas. Meus pais me apresentaram e disseram que esse casal de velhotes vieram para nos visitar. Eles são antigos conhecidos deles e eu devo ser amiga deles. A noite toda eles perguntaram sobre nossos hobbies, nos fizeram um carinho na cabeça e nos admiraram, dizendo: olha como eles são saudáveis. Eu estava muito assustada. Por que eles estão tão interessados na nossa saúde? Depois de jantar, eu vi como aqueles velhos deram aos nossos pais adotivos um pacote. Era claramente dinheiro. Eles nos venderam! E nossos órgãos! Eu esperei até que todos estivessem dormindo e fui até o Rick. Nós temos que fugir agora mesmo, sem esperar pela noite. Eu entrei com tudo no quarto dele, mas ele não estava lá. De repente, alguém colocou uma mão no meu ombro. Meu estômago gelou de medo. Ah, não! Era a Irene. Eu comecei a gritar, perguntando onde estava o Rick. Mas ela calmamente respondeu que ele teve um pesadelo e pediu para dormir na cama deles. Em pânico, eu lembrei do bilhete de novo, das crianças que desapareceram da cama dos pais. Irene estranhamente sorriu e adicionou que eu poderia ver por mim mesma. Eu não queria ir para dentro do quarto, mas eu tinha que ter certeza de que Rick estava bem. Cautelosamente fui para dentro do quarto deles. Rick estava de fato na cama, dormindo tranquilamente. Talvez eu esteja realmente entrando no clima. Me senti aliviada, então eu me arrastei para debaixo das cobertas com ele e imediatamente caí no sono. Quando eu acordei na manhã seguinte, Rick não estava lá. Eu olhei em volta e percebi que eu não estava na cama dos meus pais. De repente eu ouvi passos e uma grande sombra apareceu na entrada. Imediatamente fingi estar dormindo. Eu senti alguém se curvar sobre mim e abri um pouco os meus olhos. Era a mesma senhora idosa que nos visitou no dia anterior. Eu gritei: o que você quer? E onde está o Rick? A senhora hesitou, dizendo que Rick se foi e ela queria falar comigo, mas imediatamente corri para fora da sala. Eu corri para a cozinha e o velho estava lá. Ele estava segurando uma faca ensanguentada e alguma coisa que parecia um fígado humano estava em cima da mesa. Eu fui para trás e queria jogar alguma coisa nele, mas algo molhado encostou na minha mão. Ah, não! É a camiseta do Rick coberta de sangue! Eu joguei na direção oposta e corri para o segundo andar. O casal de velhos estava vindo atrás de mim. Judy, venha conosco, não tenha medo! Então eu corri para o banheiro e pulei pela janela para o parapeito. Eu estava quase livre, mas era tarde demais e um carro com a Irene e o Bill dobrou a esquina. Eu corri pelo jardim, mas eles me pegaram e me arrastaram para dentro da casa. Não, vocês não terão meus órgãos! Eu estava gritando, tentando fugir. Então ouvi a voz do Rick. Ele estava esperando no meio da sala, são e salvo. Rick começou a me tranquilizar, dizendo que agora ele era filho adotivo dos meus avós. Irene e Bill ajudou encontrando uma família. Mas eu ainda não acreditava nisso. E sobre a faca, a camiseta e o saco de dinheiro. O velho casal sorriu e disse que Irene e Bill estavam ajudando aqueles que não tinham permissão oficial para adotar crianças. Eles levam as crianças para casa e então transferem a essas famílias. O pacote era uma torta de agradecimento, e a faca estava ensanguentada porque o senhor estava cortando bife para jantar. A camiseta foi manchada pelo próprio Rick de manhã, quando ele abriu o pote de extrato de tomate. Primeiro, o velho casal queria levar apenas o Rick, mas vendo como nós nos tornamos amigos, eles decidiram me adotar também. Mas e sobre o desaparecimento do Johnny? E todos aqueles instrumentos cirúrgicos? Bill sorriu bem-humorado. Acontece que o menino não estava desaparecido. Ele agora tinha uma nova família. Mas a vizinha dele, senhorita Larkins, tem péssimo temperamento. E é por isso que eles não disseram nada pra ela. Sobre os instrumentos, Bill é cirurgião. E todos os instrumentos são do hospital. Irene me abraçou e pediu desculpas por nos levar sorrateiramente para a casa dos senhores na última noite. Nós dormíamos tão calmamente. Eu saboreei meu chá em silêncio por um tempo, tentando entender o que aconteceu. Então explodi em lágrimas e pedi perdão a todos.
Irene e Bill não pareciam tão maus agora. Eles me abraçaram e o casal de senhores me deram um lenço. Aparentemente, eu estava tão ofendida pelos meus pais, os que me deixaram, que eu parei completamente de acreditar que alguém poderia cuidar de mim. Mas agora eu entendo que ainda há pessoas que não desejam te machucar. E você só tem que aprender a aceitar a ajuda deles.